regionais com esses tais cabides de emprego, ou o senhor reduziria para 16 ou para 20, como propôs ontem a senadora Idrissa Salvati, reduzir para 16? Só antes da resposta do senhor, essa é a pergunta do Alexandre Santos, que enviou a pergunta pelo Clique RBS, a mesma pergunta. Vai manter as secretarias regionais? Ele é estudante em Biguaçu. A minha interpretação é a seguinte: cabide de emprego a gente não pode ter em lugar nenhum. Essa é uma coisa muito clara. Eu, quando fui prefeito de Lages, tinha vários órgãos que a gente eliminou todos. Tinha uma tal de TV Pinhão com dinheiro público. Eu fui lá e fechei, tirei as pessoas. Fiz isso na Codeplan, fiz isso na Serra Tour. Então não há como você fazer isso. Agora, o processo das secretarias regionais tem que ser avaliado pela seguinte situação. O governador propôs, o governador Luiz Henrique, levou essa proposta às ruas, ela foi aprovada, ele foi eleito numa eleição surpreendente. Foi reeleito com uma grande votação. Então, a proposta das secretarias regionais foi aprovada pela sociedade, de forma clara. As pesquisas que nós temos, nos contatos que nós fazemos, a sociedade deseja a manutenção das secretarias. O que nós precisamos fazer é aproveitar tudo de bom que essa experiência tem e avançar com ela. No meu entendimento, a execução tem que ser feita pelas prefeituras. Eu quero ser o mais prefeito dos governadores, porque essa experiência eu vivenciei. Foi ali que eu aprendi a compreender o anseio das pessoas no dia a dia. Então, a Secretaria Regional, ela não deve ser executora, ela deve ser a coordenadora. Vamos discutir o investimento da saúde, que é uma coisa muito própria de cada região, se é um equipamento, se é uma ampliação, se é um investimento na UTI. Ali a Secretaria Regional tem que formar o Conselho de Saúde, fazer ele com dinamismo, com participação, decidir. Mas o número vai ser mantido? Eu acho que a ideia é nova, porque o senhor quer o quê? Que fortalecer os municípios, as prefeituras, que serão executoras, operadoras, perfeito. Então vai ter que enxugar as secretarias regionais. Exatamente. Nós vamos formar ela um pouco menor, o número não importa. Se é 26, se é 30, se é 36, isso não é relevante. O que é relevante é realmente a estrutura, que deve ser muito ágil e feita com pessoas efetivas. E eu não estou dizendo uma coisa nova, o Luiz Henrique quer isso. Nós conversamos sobre isso. O quadro das secretarias regionais devem ser efetivos. O único deve ser um agente da comunidade e o secretário. No restante, funcionários efetivos, sem despesa ao erário público. Mas hoje a maioria é comissionado e terceirizado. Tem que mudar. A nossa ideia é efetivar o servidor público. Mas o discurso do senhor mudou, senador, porque antes o senhor dizia que era cabide de emprego, agora o senhor fala em aperfeiçoamento. Nós temos que evoluir e atender a realidade da sociedade. A minha visão de serviço público é reduzir ao máximo toda a despesa e desperdício. Eu me empenho nisso como uma missão, é o que eu faço todo dia em todos os órgãos, na Celesc, na Casan. Quem acompanhou, tem 30 anos de vida pública, então, sempre nesse exercício. Eu acho que a sua ideia é uma coisa inovadora. Agora é o seguinte, se for para fortalecer as prefeituras, por que não eliminar a Secretaria Regional? Porque ela vai exercer um papel de integração. Eu tive na Alemanha conhecendo o modelo que eles desenvolveram lá, e conversei bastante, vi várias experiências, e o custo não é representativo se você tiver 3, 4, 5 pessoas com autoridade para integrar e para definir as prioridades. Isso ajuda a ação de governo. Em cada secretaria, 4, 5 pessoas, é isso? Exatamente. Essa ideia é ótima. Já estamos avançando, então. Essa é a linha. Já estamos avançando. De forma muito clara. Vai ser um intermediário operativo para ajudar as prefeituras. Exatamente. Okay. Ciro, tu lembra das supervisões de governo? Eu fui supervisor em Lages. Lembro, senhor. Trabalhava com uma agilidade fantástica, porque não é um trabalho de execução. É um trabalho apenas de integração, de unificação e de motivação de conselhos. Bom, então, objetivamente, o senador está tirando os cabides do armário. Mas não é um contrassenso se falar hoje, dentro do programa do Democratas, em nível nacional, a grande crítica que se faz ao governo federal pelo excesso de aumento da máquina pública, principalmente concursos, funcionários, e se prevê que dentro de Santa Catarina, que sejam 36, que sejam 20, que sejam 16 regionais, vai ter que se promover concursos públicos para inchar a máquina administrativa. Isso não é um contrassenso, senador? Não, mas a ideia é aproveitar funcionários que estão contratados do Estado. Só que a Secretaria de Administração do Estado tentou fazer a interiorização dos funcionários públicos, tirando muitos da capital e de alguns polos regionais para colocar mais nas regiões interioranas do Estado, e não funcionou. Até hoje não se tem efetivamente se tiver resultado. Que fazer algum concurso, mas na verdade não precisa. Eu acho que você consegue, como eu digo, são 3, 4 pessoas. Mas eu quero as pessoas efetivas, permanentes, que mude governador, que mude partido, mas que elas estejam lá para levar isso para frente. Estrutura de Estado. Exatamente. Nós temos que aproveitar o que existe. O senhor fez um discurso muito realista e muito contundente na sua fala na convenção, movimentada convenção do seu partido semana passada. E de um lado parecia um candidato à presidência, porque o senhor atacou é verdade, o senhor atacou todos os problemas federais, que dependem do governo, dependem de Brasília, como as BRs, os portos, na verdade, a infraestrutura federal. E de outro lado, no que toca a Santa Catarina,
com uma, digamos, indireta crítica ao governo do Estado, porque você falou, o senhor está querendo tem pressa. Na área da saúde, por exemplo. Os problemas da saúde dependem muito mais do governo do Estado e das prefeituras do que do governo federal. Então, por que aquilo que o senhor colocou como crítica em relação à saúde, educação e segurança, ficaria mais na saúde e na segurança, que são, aliás, os 2 problemas maiores detectados nas pesquisas? Por que esses problemas não foram resolvidos no governo que o Democrata apoiou? Eu acho que houve avanços, melhorou, mas o desafio continua. O problema da saúde é um problema grave, que não é um problema de Santa Catarina, é no Brasil, e a demanda é cada vez maior. E nós temos que estar muito próximo das pessoas. Eu acho o seguinte, quer dizer, se você tiver na tua casa uma opção de reformar a casa, de trocar o carro, de comprar um terno, ou de cuidar da saúde de um filho, qual que você vai fazer? Você vai cuidar da saúde. Assim tem que ser o governo. A prioridade 1 é saúde, a prioridade 2 é saúde, a prioridade 3 é saúde. Olha, quando eu era prefeito de Lages, primeira vez, nós tínhamos um déficit de leite muito significativo. Eu comecei a fazer um hospital com 110 leitos. Quer dizer, esse cara ficou louco. Está hoje pronto o hospital, funcionando, e é a grande garantia de qualidade de saúde em Lages. Mesmo com avanços que o senhor diz, as filas são enormes ainda. Fila de espera para internação, para exame, para cirurgia, são enormes. A ambulancioterapia persiste. A chamada litoralização que o ex-governador Luiz Henrique da Silveira tanto combatia, ela continua. Quer dizer, o problema da saúde, e o Moacir lembrou muito bem, é o principal problema apontado pelo eleitor catarinense, segundo pesquisa do Instituto problema. Napa. É gravíssimo, né? Gravíssimo. Então, o DEM fez parte do governo. E esse problema não foi resolvido, né? Qual seria o modelo do senhor a ser defendido? Já há o repasse constitucional. O senhor defende um outro tipo de modelo de administração hospitalar, de os municípios investirem mais forte na rede básica? Estimular, sei lá, a cooperativa médica, estimular os consultórios particulares, enfim. Volto à origem. Esse modelo está falido, o senhor acha? Eu acho que precisa ser aperfeiçoado, precisa de mais investimento. A prioridade 1 é saúde, 2 é saúde, 3 é saúde. Eu quero dar toda a minha energia. Vocês vão ver eu andando em um corredor de hospital por tudo quanto é lado. Agora, há sempre um processo de gestão. Você colocou muito bem, você tem que primeiro integrar o município. Tem que parcerizar com o município, tem que dar todo o apoio, tem que qualificar as pessoas. Mas se construir um prédio e equipar não significa que você resolveu o problema, porque você tem que qualificar as pessoas. Eu escrevi um livro onde eu coloco: o povo tem rosto, nome e o endereço. E eu conto muitos episódios que eu vivenciei na prefeitura de Lages, onde o tratamento que é dado às pessoas é de péssima qualidade. E aí você tem que integrar os médicos, não é uma classe fácil de você trabalhar, porque a prioridade deles, a exclusividade não é o serviço público. Então você tem que fazer motivar as pessoas, né? Preparar. O programa de saúde da família foi um avanço, melhorou. Eu acho que no município, se nós conseguirmos fazer um bom trabalho de conscientização, de aperfeiçoamento, de trabalho de ponta de linha, nós vamos melhorar bastante. Depois nós temos um segundo desafio, e hoje todo o processo que a gente está tendo conhecimento de outros países é ampliar os hospitais que nós temos. A filantropia é o melhor mecanismo de você melhorar. Não tenha dúvida. Eu vou jogar toda a energia nessa parceira com os hospitais filantrópicos, entregar o máximo que puder para eles e dar condições de trabalho. E o terceiro é o avanço tecnológico, quer dizer, você tem que distribuir em 7, 8 regiões do estado, nós estamos estudando isso, todo tipo de equipamento possível. E tem que construir novos hospitais, não há como não fazer isso. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que dá sequência à série de entrevistas com pré-candidatos ao governo do estado. Ontem foi a vez de Deli Salvati, do PT, hoje estamos na companhia do senador Raimundo Colombo, do DEM. Vamos para o intervalo e até já.